Assista agora Ripa na Chulipa com Alan Maschio. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece. E aí galera que acompanha a MultiTV Maringá pelo canal 24 da NET, está começando mais um RNX, o seu Ripa na Chulipa, um pequeno programa de esportes aqui da MultiTV Maringá, onde a gente discute aqui os principais assuntos, os assuntos que foram destaque no mundo esportivo ao longo da última semana. Eu queria começar aqui o RNX número 36 ou 37, estava discutindo com o Vans aqui, meu cinegrafista, qual era o programa de hoje, não estou lembrado muito bem, mas enfim, vamos embora. Estava discutindo aqui com o Vans o desempenho dos clubes, principalmente os clubes paulistas aí nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians estreando na própria casa, no Itaquerão, Arena Corinthians ou Arena de São Paulo, um dos três nomes aí que as placas padrão FIFA identificaram o estádio do Corinthians já em São Paulo, quer dizer, nem a própria FIFA ou o próprio comitê organizador local sabe direito como chamar o Itaquerão. Como a torcida já batizou o estádio do Corinthians, né? Inclusive Juca Kfouri defendia, porque agora já não tem mais o que fazer, né? Enfim, que o estádio deveria se chamar Fielzão, o que eu acho que seria muito mais legal também, mas enfim, o apelido ficou Itaquerão, o nome oficial é Arena Corinthians e pode ser que ainda ganhe um outro nome se o Corinthians conseguir fechar um patrocínio aí, o que a gente chama de naming rights, que é aquela tradição, principalmente dos clubes da Europa, de colocar o nome no estádio do maior patrocinador, da empresa que faz a parceria para ser a mantenedora desse estádio, que é o que pode acontecer com a Arena Corinthians, vulgo Itaquerão. Enfim, Corinthians estreou com derrota, 1-0 para o Figueirense que não tinha ganhado nenhuma partida ainda no Campeonato Brasileiro, ganhou do Corinthians nessa rodada. Aí já tem um monte de piada correndo aí na internet, né? Corinthians nunca ganhou em casa, aí os outros corintianos falam que é a primeira vez na história que o Corinthians perde em casa, enfim, cada um puxando a sardinha para o seu lado, né? E o que me chamou mais a atenção nessa última rodada do Campeonato Brasileiro foi o desempenho do Paulo Henrique Ganso, meia do São Paulo, camisa 10 do São Paulo, todo mundo já sabe que eu sou São Paulino, já vou avisando desde já, para ninguém ficar desconfiando que eu estou puxando a sardinha também aqui pro meu lado, mas enfim, gosto muito do Ganso, acho ele um excelente jogador e, inclusive, se eu fosse técnico do São Paulo, daria a ele mais chances do que o Muricy já vem dando, que o Muricy aposta bastante no Ganso. Dá uma pressionada nele de vez em quando, tira ele aí do time, como tirou contra o Curitiba, jogo no qual o São Paulo empatou com o Curitiba em 2-2 em São Paulo, quer dizer, não foi um resultado tão bom assim. O Ganso entrou no segundo tempo e mudou o panorama do jogo, de fato o time melhorou muito com a entrada do Ganso, mas enfim, o Muricy vem dando essas pressionadas aí para ver se o Ganso consegue se apresentar de forma mais regular no São Paulo, entrando mais na área, chutando mais a gol, que é o que o Muricy sempre cobra de um meia, de um camisa 10. Ele sempre fala que o camisa 10 tem que fazer gol e é o que o Ganso fez nessa última partida contra o Flamengo. 2-0, 2 gols do Ganso, ele quase fez um golaço também, cobrindo o Felipe, a bola passou muito pertinho da trave, mas enfim, o desempenho dele todo mundo já viu, todo mundo sabe como é que foi, ele jogou muito bem realmente essa partida do Campeonato Brasileiro. Fiz lá meus 18 pontinhos no Cartola, lá na liga que a Mayara criou pra gente lá, do pessoal do RNX. Enfim, aí o Ganso sai de campo já dizendo que fica a sensação de que poderia ter ido para a seleção brasileira. Vamos devagar, né? Pera lá. Deveria ter ido para a seleção? Não. Se ele pudesse ir para a seleção, ele deveria apresentar uma certa continuidade, uma certa regularidade com esse futebol que ele jogou contra o Flamengo agora no fim de semana, já lá desde o final do ano passado, desde o meio do ano passado, quando o São Paulo estava em crise, quase sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. Agora, depois que saiu a convocação, o cara resolve jogar bem e para falar que agora fica a sensação de que poderia ter ido para a seleção, não vai adiantar muita coisa. E o mais engraçado dessa história toda é que a gente vê muita gente defendendo realmente essa posição do Ganso, falando que ele é um jogador de personalidade, que tem que agir assim mesmo, que tem que defender a qualidade. Até um certo ponto, sim, é verdade. O cara tem que ter confiança no próprio futebol, que é o que o Ganso tem demonstrado aí nos últimos jogos e nas últimas declarações que tem dado à imprensa. Mas, por outro lado, tem que saber se colocar no lugar também, né? O cara não pode ser tão irregular como tem sido o Ganso ultimamente e querer
ganhar uma vaga na seleção brasileira no grito. Até porque o Oscar vem jogando muito bem, a gente tem um esquema montado pelo Felipão com o Neymar flutuando lá no ataque, de vez em quando fazendo esse papel de meia, jogando como a gente sabe que o Neymar já joga, né? Enfim. E o Hulk compondo também esse meio de campo, com um potencial um pouco mais marcador também, com alto poder de finalização, muito maior do que o do Ganso, por sinal. Então, quer dizer, a seleção está bem estruturada assim. Não precisa do Ganso, na minha opinião, não precisa do Ganso para ganhar essa Copa. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser o desempenho aí. A gente está aí com um pouco mais de 20 dias para o primeiro jogo da Copa do Mundo no Brasil e Croácia, no dia 12 de junho. Vamos ver como é que vai ser a seleção sem o Ganso. Vamos ver como é que o Ganso vai avaliar a seleção brasileira sem o Ganso. É sempre legal a gente falar aqui no RNX também do futebol espanhol que concentra, tem conquistado muitos torcedores aqui no Brasil e concentra a maioria dos nossos craques, inclusive a nossa grande esperança para a Copa do Mundo, Neymar. Enfim, Barcelona anunciou seu novo técnico, Tata Martino deixou, o argentino Tata Martino deixou o Barcelona depois da última rodada do Campeonato Espanhol, rodada na qual o Barcelona perdeu o campeonato para o Atlético de Madrid, do Diego Simeone, também argentino Diego Simeone, o treinador do Atlético. E logo depois dessa rodada, Tata Martino pediu demissão e o Barcelona anunciou Luis Henrique. Eu lembro do Luis Henrique jogando no Barcelona, ele foi um meia atacante lá do Barcelona, jogou na década de 90, ele teve duas passagens, na verdade, pelo Barcelona. Uma entre 96 e 2000, se não me engano, ele saiu do Real Madrid, foi contratado do Real Madrid, o que é muito raro na história desses dois clubes, ter uma troca de jogadores assim nesse nível, né? Enfim, em função da rivalidade entre os dois clubes. E depois, uns 2 anos depois, se não me engano, ele voltou para o Barcelona. Eu não me lembro qual clube ele jogou nesse intervalo, mas enfim, teve 2 fases, passou 2 vezes pelo Barcelona, foi muito bem, era um jogador muito bom, não era nenhum craque não, mas enfim, teve uma atuação, teve uma participação muito legal no Barcelona. Saiu do Celta de Vigo, dirigiu o Celta de Vigo nesse último campeonato espanhol, deixou o time em 9º lugar no campeonato espanhol. Não sei se isso significa muita coisa, não sei se isso é currículo suficiente para que um técnico seja contratado pelo Barcelona, que vem aí de uma suposta crise técnica. Todo mundo criticando muito o Barcelona, que o Barcelona perdeu seu estilo dominante, perdeu aquele potencial de ficar com a posse de bola na maior parte do jogo, 70%, 80% do tempo de jogo. Messi também foi muito cobrado pelos torcedores, foi apontado de forma, na minha opinião, equivocada, como o jogador mais dispensável do Barcelona nessa temporada. Duvido muito que os torcedores do Barcelona não revejam essa posição depois de esfriar um pouco os ânimos aí, mas enfim, vamos ver como é que vai se sair, como é que vai ser. Apesar de tudo isso, para a frustração desses torcedores que consideram o Messi o mais dispensável, o Messi já renovou o contrato, agora é o jogador mais bem pago do mundo, inclusive, valores não divulgados por motivos óbvios, mas enfim. Luis Henrique vai dirigir o Barcelona. Por outro lado, Diego Simeone em altíssima cotação lá na Espanha, técnico do Atlético de Madrid, vai disputar agora a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid em Lisboa, em Portugal, no dia 24 de maio. Técnico cotadíssimo, inclusive foi cogitado até assumir o Barcelona. Na minha opinião, também não se encaixa no estilo do Barcelona, porque o Diego Simeone é um jogador, é um técnico que imprime um estilo mais de contra-ataque, mais de retranca e contra-ataque nos seus times. Ele tem um estilo mais parecido, muito parecido, por sinal, com o do Mourinho. O Chelsea é assim e a Internazionale de Milão, quando foi campeã da Liga dos Campeões, também jogava exatamente nesse estilo que o Atlético vem jogando agora. Bom, final da Liga dos Campeões, dia 24 de maio, Atlético de Madrid e Real Madrid em Lisboa, na casa do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo joga, está machucado, mas deve jogar nessa final. Por outro lado, Diego Costa, centroavante do Atlético de Madrid, não vai jogar, está machucado. Saiu chorando, inclusive, desse último jogo do Campeonato Espanhol. E depois foi criticado porque estava lá na balada comemorando o título do Atlético de Madrid. Acho que não tem nada a ver. Enfim, o cara ganha um título, tem direito de ir para a balada, mesmo que esteja um pouco machucado. O problema é deles, eles ganham milhões, tem que jogar, tem que se tratar quando tiver também, tem que ir para a balada quando quiser ir. Enfim, Atlético de Madrid, Real Madrid, dia 24 de maio. E depois de ter dispensado Gilson Kleina, por sinal o Barcelona perdeu uma
baita de uma oportunidade ao Gilson Kleina dando sopa aí o Barcelona contrata o Luiz Henrique, mas enfim, né? Depois de dispensar o Gilson Kleina, o Palmeiras está negociando com o Ricardo Gareca. Eu lembro vagamente desse argentino, ele dirigiu o Vélez no ano passado, saiu do Vélez no final do ano passado, em dezembro, e agora está nesse enrola, nessa novelinha aí para fechar ou não o contrato com o Palmeiras, que vem negociando com ele aí já umas 2 semanas, talvez, mais ou menos isso, um pouquinho menos talvez, porque tem propostas também do Racing, da Argentina. Então aí como diria o Diário Lance, como o Diário Lance noticiou nessa terça-feira, um pequeno clássico aí sul-americano de disputa de Palmeiras e Racing pelo passe do técnico Ricardo Gareca. Eu sinceramente não sei até que ponto ele pode acrescentar ao futebol do Palmeiras. O Palmeiras vem jogando muito bem, inclusive depois da saída do Gilson Kleina, já são 2 vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro. Ganhou também um jogo pela Copa do Brasil, quer dizer, 3 vitórias já consecutivas, com um comando interino, um comando técnico interino, mas enfim, a gente sabe que esse tipo de situação não dura muito tempo, né? Os clubes não gostam muito de preservar esse tipo de técnico à frente dos seus times, justamente porque isso não pega muito bem diante da torcida. A torcida do Palmeiras, que a gente sabe bem que pressiona, tem o hábito, tem o costume de pressionar muito o clube, os torcedores e o técnico. Então, assim, a diretoria deve negociar, deve tentar fechar o quanto antes esse contrato aí com o Ricardo Gareca. Agora, a gente sabe também, por outro lado, que nas pouquíssimas passagens que técnicos estrangeiros tiveram pelo país, a gente pode dizer aí que a participação é 50-50, é meio a meio. A gente teve influências muito boas, como foi lá atrás, na década de 50, no São Paulo. São Paulo teve um técnico que era da Hungria, era o Bela Gutmann. Ele foi um cara que influenciou muito o Vicente Feola, técnico da seleção de 58, seleção campeã de 58, e isso é um aspecto muito positivo nessa participação, nesse trabalho de técnicos que técnicos estrangeiros já fizeram no país. Por outro lado, a gente também tem participações medíocres, como foi o Jorge Fossati no Internacional e como foi o Daniel Passarella no Corinthians. Técnicos que, vamos falar bem a verdade, vamos ser justos também, não tiveram muito tempo para trabalhar nesses respectivos clubes, mas que nesse pouco tempo que trabalharam também não mostraram muito serviço. Então a gente fica aí numa incógnita, né? O que será que esse Ricardo Gareca pode acrescentar ao time do Palmeiras? Vamos esperar o contrato fechar, vamos esperar o time começar a jogar com o estilo do Ricardo Gareca e vamos avaliar essa participação, essa colaboração ou não do técnico argentino para o Verdão. Pessoal, e a gente vinha falando aqui em alguns momentos do Maringá Futebol Clube, time que nasceu em 2010 e em 2014 já foi vice-campeão paranaense, quer dizer, uma campanha meteórica, um trabalho muito bem feito aí da família Zebrão, vamos dizer assim, né, do técnico Claudemir Sturion também, que trabalhou esse ano com o Maringá Futebol Clube. Enfim, estava ameaçado aí de não participar da Série D do Campeonato Brasileiro, mas ao que parece tudo deu certo, os patrocínios foram renovados, foram fechados e o elenco já vai se reapresentar agora no comecinho de junho para começar os treinamentos para a Série D do Campeonato Brasileiro. Série D começa no dia 27 de julho e, ao que tudo indica, Maringá já com a participação confirmada, o que é muito legal, né? Eu fui no estádio na final do Campeonato Paranaense contra o Londrina, estava lotado, foi muito legal ver que o maringaense comprou mesmo o time, está acompanhando, está torcendo pelo Maringá e a participação na Série D tem tudo para ser muito legal também. É legal que a gente veja essa continuidade, porque no ano que vem o Maringá também disputa a Copa do Brasil, que é um campeonato que para pequenos clubes dá muito mais projeção do que o próprio Campeonato Brasileiro. A gente tem a chance, por exemplo, se o Maringá avançar 2 ou 3 rodadas, aí de ver grandes jogos aqui em Maringá. Maringá e São Paulo, Maringá e Corinthians, Maringá e Flamengo. Vamos torcer para que isso aconteça, porque aí sim o Ilha vai ficar lotado. De qualquer forma, parabéns aí aos patrocinadores que acreditaram que vão apoiar o Maringá Futebol Clube. E parabéns também ao clube que merece todo o apoio que o Maringaense tem dado. Pessoal, é isso, o RNX vai ficando por aqui, quero reforçar com você o pedido, pelo amor de Deus, participe do RNX pelo Twitter, RNX MultiTV, os nossos 23 telespectadores não podem nos abandonar, por favor, participem lá, manda sua cornetada,
Fala o que você acha da falta gigantesca que o Ganso vai fazer para a seleção brasileira. Fala o que você acha da declaração do Oswaldo. Pode até comentar lá o Oswaldo, Cristiano Oswaldo, companheiro do Ganso no São Paulo, disse que a seleção brasileira não tem nenhum meia com a técnica do Ganso. Pode até ser, enfim. Comenta lá no RNX Multi TV, fica à vontade, a gente lê aqui o seu tweet RNX da semana que vem. A gente vai ficando por aqui. Um abração. Você assistiu Ripa na Chulipa com Alan Maschio. Multi TV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece.